11 dias em 40 anos. E muitos de vocês que ouvem esta expressão, 11 dias em 40 anos, talvez saibam desde logo que quero partilhar com os irmãos uma palavra em relação ao povo de Israel no deserto, verdade? Então nós vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 3 e versículos 7 a 19. Vamos abrir então em Hebreus capítulo 3 e versículo 7. Quando você encontrar, diz amém. Graças a Deus, foi rápido. Eu já encontrei, amém. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração perverso e incrédulo que vos afaste do Deus vivo. Diga assim a alguém que está perto de si, que nunca haja em ti e em mim um coração perverso e incrédulo que nos afaste do Deus vivo. Vamos continuar, o versículo 13 diz: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Temos-nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido o provocaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram, diga comigo, desobedientes? E o versículo 19 diz: e vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Diga a alguém então que está outra vez ao pé de si, diga-lhe que nenhum de nós tenha um coração incrédulo que nos afaste do Deus vivo. Amém? Esta passagem de Hebreus 3, 7 a 19 que nós lemos agora está realmente a falar sobre o povo de Israel que Moisés tirou do Egito a caminho da terra prometida. Temos que nos lembrar que este povo de Israel estava há mais de 430 anos escravo no Egito. Diga comigo, 430 anos. Eu diria, é muito tempo. Os irmãos também dizem, é muito tempo. 430 anos de escravidão no Egito. Então Deus, através de Moisés, tira o povo de Israel e leva-os em direção à terra prometida. E sabe, a própria saída daquele povo do Egito já foi milagrosa. Amém? Aqueles que conhecem essa história sabem que a palavra de Deus mostra que após várias pragas que Deus enviou ao Egito, é que finalmente aquele povo de Israel foi liberto. O faraó, aliás, permitiu que Moisés levasse o povo para fora do Egito. Diga comigo, escravos. Aquele povo de Israel, ele era escravo no Egito há mais de 430 anos e finalmente Deus, através de Moisés, vai tirá-los do Egito e levá-los para a terra prometida. E sabe, aquele povo, ele teve experiências milagrosas com Deus. Aquele povo viu milagres após milagres. Aquele povo conheceu de perto o que era, ouviu de perto o que era o poder de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13. E eu quero mostrar aos irmãos alguns dos milagres que aquele povo viu. Êxodo 13 e versículo 17.
Êxodo 13:17 diz: quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, ainda que este fosse o caminho mais curto. Pois Deus disse para que o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Assim Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel subiram da terra do Egito, armados para a batalha. Vejam, só aqui nestes versículos nós vemos como Deus cuidou do povo. Ele sabia que o povo se podia arrepender, então Ele fez-los levar por um caminho para que eles não se arrependessem. Diga assim comigo: cuidado de Deus. No versículo 21 diz assim: o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, de noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Agora diga comigo: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Diga comigo outra vez: 40 anos. E a Bíblia relata que nunca se apartou daquele povo aquele milagre de terem uma nuvem que os protegia do sol, terem um fogo que os protegia do frio. Nunca se apartou deles. Deus nunca os abandonou. Quando os egípcios também, um dos milagres que também o povo de Israel viu é que quando os egípcios decidiram voltar a persegui-los para não os deixar ir, viram o mar se abrir. Você já ouviu falar sobre a travessia no Mar Vermelho? A palavra de Deus relata que o povo de Israel avançou com o seu pé enxuto, seco, e que de lado a água era como paredes. Deve ser muito interessante. Eu gosto daqueles livros das histórias das crianças em que eles caminhavam e viam os peixes, os tubarões, os caranguejinhos, e eles andavam a passar e estava assim uma parede de água. Diga comigo: glória a Deus. Quantos gostavam de ver o mar abrir-se diante de si? Amém? Foi outro milagre que o povo de Israel viu. Também houve uma altura em que eles chegaram a uma terra chamada Mara, e isso está em Êxodo 15:23. E eu estou a dar base aos irmãos para compreenderem bem esta história. Se vocês depois lá em casa tiverem esse desejo, leiam esta história. Mas em Êxodo 15:23 diz: então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. É por isso que o lugar é chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali Deus lhes deu estatuto e uma ordenança, e ali os provou. Vejam, as águas eram amargas, Deus tornou-as doces. Diga comigo: milagres. Outra coisa que ele fez foi que ele revelou-se àquele povo como sendo o Senhor que sara, Jeová Rafá. Ali em Êxodo 15, onde nós estamos, no versículo 26, diz assim: disse ele: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, diga comigo: nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Pois diz, pois eu, o que é que diz? Porque eu sou, diga comigo o que está ali escrito: porque eu sou o Senhor que te sara. Veja, Deus se revelou àquele povo como sendo Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara. Amém? Vejam só, outro milagre que aconteceu é que aquele povo tinha pão fresquinho todos os dias. Eu não sei se na vossa terra onde vocês vivem acontece, na minha não, é uma pena, mas há lugares onde nós pomos um saquinho à porta e o padeiro passa lá de manhã, na Gafanha ainda acontece, olha, se quiserem isso, vão todos para a Gafanha, põe-se o saquinho à porta e o padeiro, lá pela madrugada, ele passa e deixa o pão fresquinho. E que alegria deve ser, não é? Logo pela manhã, vestir o robe, ir à porta e lá está o pãozinho preparado para amanhã, certo? Mas sabe, esse pão é feito durante a noite, amassado por um padeiro. Mas
Aquele povo teve a graça de todas as manhãs se despertar, e a Bíblia relata como o pão descia do céu e eles encontravam aquele maná. Diga comigo, maná. Era o pão do céu que descia todas as manhãs e que eles tinham bem fresquinho, nem precisavam de guardar. Você sabe como é que é aquela coisa que nós passamos, não sei se acontece onde vocês vão, mas nós temos, é quase uma saga que nós temos à procura de uma padaria em que o pão ao outro dia ainda esteja fresquinho, não é? Porque de manhã está bom, ao outro dia se a gente pegasse nele, pum! Acontece ou não com alguns pães, não é? Mas com o maná não era assim. Diz a Bíblia que o maná era fresquinho para cada dia e nem valia a pena guardá-lo, porque se o guardassem, ele ficava com bichinhos e não era bom. Mas todas as manhãs, diga todas as manhãs, 40 anos, todos os dias, absolutamente todos os dias, o maná lhes aparecia. Diga comigo, milagre. Diga glória a Deus. Também houve uma altura que eles se queixaram do maná. Então Deus enviou-lhes carne. Quando tiveram sede num dos lugares onde eles passaram, não havia água e Deus mandou Moisés tocar na rocha e houve água. Houve uma altura, e podemos ver isso em Êxodo, capítulo 17, versículo 15, em que houve uma luta contra os amalequitas e claro que o povo de Israel venceu, amém? E no versículo 15 diz, edificou Moisés um altar e lhe chamou o Senhor é a minha bandeira. Vejam, Deus revelou-se a eles como eu sou Jeová Nissi. Podem confiar em mim porque eu estou com vocês para vencer todas as vossas batalhas. E também diz a palavra de Deus, não vamos para lá, mas em Deuteronômio 29:5 diz que nos 40 anos que aquelas pessoas andaram no deserto, nunca envelheceram as roupas e os sapatos nunca se gastaram, as sandálias nunca se gastaram. Diga comigo, uau! Uau! Quantos sabem que temos que comprar roupa quase todos os meses? Não sei. Mas ali no deserto, durante 40 anos, as roupas não se gastaram. As sandálias cresceram, irmãos, porque as crianças tinham sandálias talvez o 19 ou 18 ou 23, 21 e de repente eles, passado 40 anos, têm 40 anos e têm sapatos com 35 ou 36 ou 37. Então, vejam só. Aquele povo testemunhou milagre após milagre. Mas sabe o que aconteceu? Todos estes milagres não conduziram a que o povo amasse a Deus. Pelo contrário. Sabe o que aconteceu? Aquele povo sempre murmurava. Diga comigo, murmuração, queixume, crítica, confusão, mimimi. Aquele povo estava sempre no mimimi, sempre queixando-se. Só para vocês verem as coisas horríveis que eles disseram. Em Êxodo 14:11, eles disseram a Moisés: foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que é que nos fizeste isto, tirar-nos do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Vejam, eles foram escravos, quantos anos? Escravos, meus irmãos, 430 anos de escravidão no Egito. E mesmo assim, eles estavam sempre tão mimimi, tão chateados com tudo, que eles diziam a Moisés: mas foi porque não havia lá cemitérios? Foi? Foi por isso que nos trouxeste para aqui? Você já viu alguém estar sempre a reclamar com tudo o que lhe acontece na vida? Que bom que não, irmãos. Fiquei muito feliz pelo vosso silêncio. Mas aquele povo não, aquele povo sempre murmurava, criticavam Moisés. Diziam até ter saudades do Egito. Eles diziam: ai, aquelas panelas a ferver de comida e nós aqui com este pão vil e detestável que vem do céu. Fresquinho todas as manhãs. Mas não, nós preferíamos aquelas panelas com melões e mais uma data de coisas que eles dizem. Enfim, digam comigo, enfim.
Eles preferiam ter a alimentação do Egito do que daquela que vinha do céu. O povo chorava constantemente. A Bíblia relata que Moisés os ouvia chorar toda a noite nas tendas. As famílias inteiras choravam, lamentavam-se. E houve uma altura que Moisés subiu o monte para falar com Deus e eles acharam que ele demorou tempo a mais. Então eles mandaram construir um bezerro de ouro. Para quê? Para terem um Deus, para terem alguma coisa a que eles se agarrassem. E estes são só alguns dos exemplos das atitudes do povo de Israel. Agora venha comigo a Deuteronômio, capítulo 1 e versículo 2. Os irmãos estão a gostar de conhecer este povo ou também já estão cansados dele? Deuteronômio 1, 2. Diz assim a palavra de Deus: são necessários 11 dias de jornada do Horebe a Cades Barneia, pelo caminho da montanha de Cir. Diga comigo quantos dias? 11 dias. Era necessário apenas, diga comigo, apenas. Não se zangue comigo de estar sempre a pedir para você falar comigo. É que é muito importante para mim eu saber que vocês estão cá comigo, amém? Então, diga comigo, 11 dias. 11 dias era o tempo que demoraria este povo a chegar à terra prometida. Quantos anos eles demoraram? Como é que se faz 11 dias em 40 anos? Eu quero fazer-lhe uma pergunta para ver se o irmão se identifica. Você já sentiu que teve tempo a mais numa situação? Você já sentiu na sua vida que nunca mais sai daquele lugar, daquela situação financeira, familiar? Há algo que sempre perdura e perdura e perdura? Já aconteceu com alguém? Então veja, uma trajetória que poderia demorar cerca de 11 dias em linha reta, demorou 40 anos. Literalmente eles estiveram a deambular pelo deserto. E agora diga comigo, por causa de quê? Pela sua atitude. Diga assim a alguém que está perto de si, atitude. Diga-lhe a ela, a atitude que temos diante de uma circunstância diz muito sobre a pessoa que nós somos. A atitude que eu tenho perante uma circunstância diz muito sobre mim. Amém? Quando olhamos para este povo, nós podemos ver um coração rebelde, obstinado, murmurador, desobediente, infiel. Então o ponto-chave aqui é, aquele povo viu os milagres, sim ou não? Mas ele não conhecia o Deus de milagres. Ele não conhecia intimamente este Deus de milagres. Ele somente via os milagres, mas não conhecia a Deus. E sabe, eu quero dizer-lhe, o Evangelho de Jesus Cristo é muito mais do que ver milagres. É conhecer o autor dos milagres. É conhecer intimamente o Deus Todo-Poderoso. É conhecer aquele que vive para sempre. Sabe, o Evangelho de Jesus é você ter um relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém? Quantos desejam esse relacionamento? Porque o Evangelho de Jesus não é somente nós vermos, é nós vivermos a presença de Deus. Não é só vermos as consequências do reino de Deus, é nós termos o reino de Deus dentro de nós. Sabe, o que vai mudar a nossa vida não é ver milagres, é ter um relacionamento com Deus. Porque transformação na nossa vida ocorre na presença de Deus. Muitas pessoas procuram Deus para o milagre. Procuram Deus para que Deus faça algo nas suas vidas, que restaure o casamento, a saúde, as finanças. Mas não querem conhecer a Deus. E ainda que pela misericórdia de Deus vivam um milagre, se não têm uma relação, não há sustentação para esse milagre. O povo de Israel viu os milagres, sim ou não? Ele experimentou os milagres, ele viu o poder de Deus, mas nunca se humilhou ao ponto de conhecer a Deus. Eles viram, eles testemunharam do poder de Deus, eles tinham milagres diários, mas eles nunca verdadeiramente se humilharam a Deus. O povo queria aquilo que nós hoje podíamos chamar de um evangelho fácil. Quando Moisés subiu ao monte para buscar a presença de Deus, o povo preferiu construir o seu próprio Deus. E muitas pessoas hoje, escute, muitas pessoas hoje estão a construir o seu bezerro de ouro. Estão a construir uma forma fácil de chegar a Deus.
de receber algo de Deus, mas sem nunca quererem experimentar um relacionamento profundo com Deus. Os irmãos estão cá, sem nunca haver um verdadeiro arrependimento de pecados e uma mudança de vida, nós nunca vamos verdadeiramente ter um relacionamento com Deus. Hoje, muitas pessoas querem saber que orações podem fazer, procuramos alguém que faça algo, mas procuramos soluções rápidas para os problemas, mas não estamos a olhar para Deus como uma pessoa. Diga assim comigo: Deus é uma pessoa com a qual eu devo ter um relacionamento. Então veja isto, por causa da incredulidade, da infidelidade e da constante atitude errada daquele povo, eles não entraram na terra prometida. Diga assim comigo: não entraram. Vou recapitular: 430 anos de escravidão. Iam por um caminho que se fazia em 11 dias, fazem-no em 40 anos e não entram na terra prometida. Diga assim comigo: socorro. Ou então diga: uau, tenho que pensar na minha vida. Eu tenho que pensar na minha. Eles estiveram escravos no Egito. Eles são libertos de uma forma milagrosa. Caminham por um caminho que poderia ser feito em 11 dias. Demoram 40 anos da sua vida. Você já olhou para a sua vida e disse: meu Deus, eu tive tantos anos na mesma coisa. Só que eu não sei se você já teve 40 anos na mesma coisa. Este povo teve. E depois, no final dos 40 anos, não atingem aquilo que era preciso atingirem. Quantos pensam: meu Deus, eu não quero que isto me suceda? Toda aquela geração morreu no deserto e quem entra na terra prometida é uma geração nova, liderada por alguém que tem uma mentalidade diferente. Josué. Diga comigo: Josué. Sabe, Josué, ele sempre se manteve perto de Moisés. Ele via a relação que ele tinha com Deus. Sabe, a Bíblia relata que quando Moisés estava no monte falando com Deus, Josué ficava no final do monte, esperando Moisés. Ele sempre estava a ver como é que Moisés se relacionava com Deus. Josué entendia que não bastava ver os milagres, era preciso um relacionamento com Deus. Amém? Então, quando chegaram à terra prometida e Moisés envia 12 espias a espiar a terra, o relatório é bem diferente. Amém? Vamos ver Números capítulo 13 e versículo 25. Números 13, 25. Abana aí alguém que está perto de si e diga: estamos quase a chegar à terra prometida. Números 13, 25. Ao fim de 40 dias voltaram de espiar a terra. Vieram Moisés, Arão e toda a comunidade dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz. Deram-lhes conta a eles, bem como a toda a comunidade, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra que nos enviaste, e nela verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo que habita nessa terra, porém, é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também vimos ali os filhos de Anak. Vejam só, diga assim comigo: terra prometida. Deus não os enviou para um lugar qualquer. Deus prometeu-lhes aquela terra. Aquela terra era deles. Mas por causa de toda a incredulidade e todos os problemas que o povo fazia, Moisés envia espias para ver a terra. E verdadeiramente eles dizem: olha, a terra é exatamente como tu a descreveste. Deus leva-nos para uma boa terra, mana leite e mel, tem coisas boas, trouxeram os frutos que havia lá. Diga assim comigo: porém, diga assim comigo: mas, porém, todavia, contudo. Que é muitas coisas que nós dizemos, mas, porém, todavia, contudo, apesar de ter essas coisas boas, tem gigantes. Diga comigo: gigantes. A terra que tu nos deste, Deus, ela é boa, mas ela tem gigantes. E diz assim o capítulo 14, o versículo 1, vejam só como é que é este povo maravilhoso. Capítulo 14, versículo 1. Eu quero que leiamos juntos.
14, 14, 1. Diz assim, então, diga comigo, então, levantou-se toda a congregação, alçaram a sua voz e o povo chorou naquela mesma noite. Diga comigo, chorou, chorou, chorou. Sabe, Deus dá-nos um tempo de choro. Há coisas na nossa vida, momentos da nossa vida que nós precisamos de chorar, sim ou não? O próprio Jesus chorou. Só que a diferença é que Deus dá-nos um tempo de choro, mas não nos permite cair em vitimismo. Porque uma coisa é você chorar porque dói e porque doeu aquele momento. Outra coisa é você chorar e chorar e chorar, entrar em autocompaixão, ter pena de si mesmo e viver num ciclo em que você só chora e chora e chora e chora, mas não alcança aquilo que Deus tem para a sua vida. E este povo chorou toda a noite. Então, saímos do deserto, andamos aqui há 40 anos, chegámos à terra e tem gigantes. Não vou conseguir, não vamos conseguir entrar. Mas diga assim comigo, porém, havia ali 2 homens, Josué e Caleb, que tinham uma visão bem diferente. Vejam só o versículo 30 do capítulo 13. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente. Diga comigo, diga aí alguém que está perto de si, sobe com ânimo. Subamos animosamente, diz o capítulo 13, versículo 30. Subamos animosamente e possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Sabe, aquele Josué e Caleb, eles têm uma mentalidade de vencedores. Eles têm uma mentalidade de vencedores. Eles dizem, o outro povo, ou seja, o povo todo, os 12 espias, os 10 espias, aliás, eles dizem assim no versículo 31, os homens com ele subiram, porém disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel divulgaram um relatório negativo da terra que tinham explorado. A terra pelo meio da qual passámos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Vimos ali os gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos e assim também lhe parecíamos. Assim se via o povo de Israel. Alguma vez você já sentiu um gafanhoto perante uma adversidade da sua vida? Não? Uma formiga? Uma coisinha bem pequenina que perante uma circunstância parece que nos vai esmagar? Já alguma vez se sentiu diante de um tsunami? Uau! Já alguém pensou assim, meu Deus, parece que tudo cai em cima de mim de uma forma tão grande. Isto é muito maior do que eu não consigo. Aqueles homens viram-se assim, nós somos gafanhotos perante aquela coisa grande, gigante, enorme que lá está. Nós não vamos conseguir, diga aí alguém que está ao seu lado, eles não vão conseguir. Mas sabe, olha a diferença. No capítulo 14, no versículo 7, tem um relatório de Josué. E disseram a toda a comunidade dos filhos de Israel, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. E agora diga comigo o versículo 8, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e a dará a nós. É uma terra em que manam leite e mel. Depois o versículo 9 diz, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não temam o povo dessa terra, porque como o pão os devoraremos. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não os temais. E veja só, toda a comunidade, porém, disse que os apedrejassem. Então a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Veja algo maravilhoso. No versículo 8, Josué diz, se o Senhor está conosco, então Ele vai nos dar aquela terra. Se Ele se agradar de nós, Ele vai nos dar. Somente não sejam rebeldes, somente não sejam ingratos, somente confiem nele, porque Ele vai dar-nos essa terra que Ele já nos prometeu.
E aqui está o segredo, sabe? É na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. O Josué e Caleb, eles estão a dizer, ok, é verdade que nós somos pequenos, é verdade que há gigantes, é verdade sim, são os filhos de Anak, eles são gigantes, é verdade, isso tudo é verdade. Mas o Senhor está conosco. E Josué diz, se o Senhor está conosco, nós não temos que temer nada. Porque essa terra prometida, ela é nossa por herança. Vamos, diz ele, vamos lá, vamos possuir a terra, vamos comê-los como pão. Já ouviram aquela expressão assim um bocado do norte? Até os comemos. É uma expressão mais do norte, não é? Mas diz, nós até os comemos. E ele estava a dizer isso ao povo. Pessoal, nós até os comemos a todos. Isto vai ser fácil. Porque o nosso Deus, o grande eu sou, está connosco. Qual é a dúvida? Qual é a dificuldade? Qual é o problema? Vamos enfrentar estes gigantes. Agora diga a alguém que está ao seu lado, nós até os comemos. A atitude do Josué era, eu sei que nós sozinhos não vamos conseguir, mas o Senhor está conosco. Sabe, a Bíblia diz, nós temos a mente de Cristo. A mentalidade de Josué era a mentalidade de vencedor. Era a mentalidade de Deus. Sabe porquê? Porque ele permanecia perto de Moisés. E Moisés tinha relacionamento com Deus. E ele estava a mirar. Ele estava a ver como é que se tinha relacionamento com Deus. E ele disse, eu vou crer. Eu vou confiar. É importante ver que aquele povo experimentou a presença de Deus. Sim ou não? Eu pedi para me porem o tempo, não puseram, portanto, meus irmãos, eu não sei a quantas ando, está bem? Os nossos irmãos vão ter paciência comigo, amém? Oh, amém? Obrigada. É interessante ver que aquele povo experimentou a presença de Deus. A Bíblia diz que a presença estava sempre com eles, por meio da coluna de nuvem, da coluna de fogo. Em todos aqueles anos no deserto, o Senhor nunca retirou aquelas colunas de proteção. Mas veja a diferença. Um povo que vê milagres, mas não tem envolvimento com Deus. Ele pode chegar até a espiar a terra. Ele pode até chegar a espiar o propósito. Ele pode até em algum momento espiar o lugar onde Deus o quer levar, mas nunca vai lá entrar. Eles espiaram ou não? Eles ainda vislumbraram ou não? Eles viram o fruto, eles viram como aquilo era bom, mas nunca lá entraram. Diga comigo, não entraram. Isto somente porque alcançar as coisas de Deus exige uma mudança na sua atitude. Há pessoas que conhecem Deus há 50.500 anos, mas não mudam a sua atitude. E são como aquele povo, 40 anos, veja, 40 anos livres. Porque eles tinham estado escravos no Egito 400 anos. Mas agora eles eram livres. Mas eles tinham um problema. E já vamos ver qual era o problema deles. Sabe o que é que o povo não queria? Ele não queria arrepender-se. O povo não queria mudar de pensamento. O povo não queria mudar de vida. E o incrível é pensar, sou eu que digo, é incrível pensar, que estiveram 430 anos escravos. E com a liberdade à frente dos olhos, ainda preferiram e recordavam o que ficou para trás. Achavam que era melhor o que ficou para trás. Porquê? Viram os milagres, mas nunca conheceram o Deus de milagres. Sabe, eles literalmente, como o pastor Pedro ensinou na semana passada, eles foram tocados pela presença, mas nunca foram transformados. Diga comigo, a presença de Deus transforma-me. O que nos transforma é esse encontro com Deus. Então, quando aqueles homens foram espiar a terra, a atitude de José e Caleb era diferente dos restantes. Eles viam-se como gafanhotos diante dos gigantes, mas Josué e Caleb viam esses gigantes como pão para a boca. Sabe, a Bíblia afirma que o homem é aquilo que ele imagina. Eles viam-se como gafanhotos, porque a sua mente estava presa à escravidão do Egito. Eles ainda se viam como gafanhotos,
eles não conseguiam ter a mentalidade de Cristo. Eles verdadeiramente, apesar de terem sido libertos por Deus da escravidão, ainda se viam como escravos e não como livres. Então a mentalidade de escravidão e de pobreza permanecia. Vou dar-lhe outra chave para a sua vida e para a minha vida. A nossa atitude na vida reflete o tipo de mentalidade que temos. Ai, agora que me dizes que eu tenho 18 minutos? Diga assim comigo, a nossa atitude na vida reflete o tipo de mentalidade que temos. Como você pensa, é assim que você age. Se você pensa que é um gafanhoto, você age como um gafanhoto. Mas se você se vê como um derrotador de gigantes, você derrota os gigantes que se aproximam da sua vida. A forma como você pensa é a atitude que você toma na vida. E eu vou dizer, nós podemos até já ser crentes. Já saímos do reino das trevas para o reino da luz. A Bíblia diz que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quando aceitamos a Cristo na nossa vida, há uma transferência de um reino para outro. Aquele povo saiu do Egito para a terra prometida. Aquele povo saiu de um reino para outro, da escravidão para a liberdade. Mas nós que somos crentes, que conhecemos a Jesus, nós saímos do reino das trevas para o reino de Deus, mas a nossa mentalidade pode continuar agarrada ao reino das trevas. Assim como a mentalidade do povo hebreu continuava agarrada ao passado. Diga aí alguém perto de si, tira essa mentalidade de escravo, de pobreza. Essa mentalidade, diga-lhe a ele, sei lá, mesquinha, frouxa. E aceita a mentalidade de Cristo. Quem é que te vai levar à vitória? Agora eu vou dar-lhe uma curiosidade. Pode ser? A nossa mentalidade é formada pelos nossos pensamentos, certo? E agora eu vou dizer-lhe algo que eu ouvi que é muito interessante. Mas nós temos na nossa... Ponha assim a mão na sua cabeça. Isso, eu aproveito. E agora diga assim comigo. Aqui na minha cabeça estão mais de 86 bilhões de neurónios. É muito neurónio. É muito neurónio, não é? Agora vou dizer-lhe, isto corresponde a 2 milhões e 500 mil gigas de armazenamento. Isto é mais que terabytes, essas coisas todas. Nem sei dizer o nome, não há. Isto é 2 milhões e 500 mil gigas de armazenamento. Sabe que eu não sei dizer os nomes, não é? Mas isto há sinapse, não é? Aqueles, não é? Para os nossos neurónios pensarem, gera eletricidade suficiente para acender uma lâmpada. Que maquinão nós temos aqui. Isto é verdade, irmãos. Sabe quantos... Agora vou fazer uma pergunta. Quantos pensamentos você tem por dia? Pensa aí no número. Não, mas é sério, tem que pensar mesmo. Vá, escolham um número. Quantos pensamentos vocês têm por dia? Por dia. Oi? Quantos? 76 mil. Isto é, pronto. É uma pessoa que pensa muito, verdade? Vá, mais ou menos. Quem dá mais? 76 mil pensamentos por dia. Quem dá mais? Dá mais. Aquela irmã pensa mesmo, mas não acende uma lâmpada, acende uma árvore de Natal inteira. Vá, quem dá menos? Quem acha que nem chega aos milhares? Nem chega aos milhares. Vá, não chega aos milhares. Então eu tenho a dizer-vos que aquele ali, o nosso... Não sei como é que se chama. O Vítor tem muita razão. Segundo consta, nós temos cerca de 50 a 70 mil pensamentos por dia. Sim, já pensou o quanto você pensa? Meu Deus, nós pensamos tanto. 50 a 70 mil pensamentos por dia. E agora eu vou dizer-lhe o que já disse na sexta-feira. Acho que alguns não ouviram, então eu vou dizer. A maioria dos nossos pensamentos, ou seja, de 60 a 70% dos nossos pensamentos são, veja lá, negativos. Pois é.
Nós temos cerca de 70 mil pensamentos por dia e cerca de 60 a 70% são negativos. E sabe, os pensamentos negativos têm um impacto sobre o nosso corpo e a nossa alma. Quando nós pensamos de forma negativa, o nosso cérebro afasta energia preciosa do córtex pré-frontal, que é onde se geram os pensamentos positivos. Eu não percebo muito, irmãos, mas nós temos um cérebro, o cérebro tem várias camadas, várias coisas, e o córtex pré-frontal é aqui. Sabe quando nós fazemos assim, as dentes dizemos, é aí mesmo, faça lá, isso. Obrigada, irmãos, é bom que vocês estejam comigo. Então, quando nós fazemos a asneira, fazemos aí está, porque é aqui no córtex pré-frontal que se geram os pensamentos. Então, o nosso cérebro, quando nós pensamos de uma forma negativa, o nosso cérebro afasta a energia do córtex pré-frontal, que é onde se geram os pensamentos positivos. Aqui no cérebro nós geramos os pensamentos positivos e quando nós estamos a pensar negativo, nós desviamos aquilo que deveria ser posto no nosso córtex pré-frontal. Então, com esses pensamentos negativos, veja só, o cérebro não pode funcionar com a capacidade elevada ou normal. O nosso corpo não consegue funcionar devidamente porque nós pensamos negativo. Então cá, irmãos, eu trouxe-vos aqui uma aula de não sei bem de quê, crânio não sei das quantas, mas o que eu vos quero dizer é que nós somos responsáveis para que todo o nosso corpo funcione em todas as suas áreas, corpo, alma e espírito. Todo o nosso ser tem que verdadeiramente estar consagrado a Deus, ao ponto de eu encher a minha mente com palavras de Deus, com pensamentos de Deus, para que eu alcance tudo aquilo que Deus me mandou fazer. Ele pôs-me aqui nesta terra, a mim e a si, para fazermos algo poderoso. Você crê nisso? Uau! Então, pensamentos negativos levam a viver em negatividade. Por que eu dei esta curiosidade? Por causa da mentalidade. Quanto mais pensamentos negativos você tem, mais uma mentalidade negativa você tem. Então não se trata, escute-me, só de mudar de reino. Eu agora já sou crente. Eu recebi Jesus, já sou crente. É muito mais do que isso. A mudança de reino pressupõe um arrependimento. Reconhecermos o erro. Nós temos que reconhecer, meus irmãos, que nós não merecíamos nada, que todos nós pecamos, todos nós fazemos coisas erradas e que à partida isso já nos afasta de Deus. Nós precisamos dele. Eu falo por mim, eu preciso dele. Sabe, se não for para mais nada, meu irmão, fica a saber que precisa dele para ir para o céu. Porque a realidade do céu e do inferno é verdade, não queremos só viver nesta terra uma vida muito poderosa e muito linda, mas e depois? Porque muitos estão a ensinar muitas coisas bonitas para viver aqui na terra. E isso é poderoso, mas e depois? Trata aqui na terra de salvaguardar como vai ser a sua eternidade. Posso ouvir um amém grande? Obrigada, irmãos. Eu creio que vou cumprir o meu tempo. Obrigada. Então, pressupõe arrependimento, reconhecer o erro, reconhecer que estamos aí num caminho contrário ao de Deus, decidir seguir o caminho de Deus e mudar a forma como pensamos. Porque podemos estar, vejam só, irmãos, podemos estar a ver a presença, a ver os milagres, mas não temos uma relação genuína com Deus e por isso não vemos como Deus vê. Os israelitas viam-se como gafanhotos. Eles não se conseguiam ver como conquistadores, porque eles verdadeiramente nunca tinham deixado a velha mentalidade. E agora rapidamente quero recordar-lhe uma personagem na Bíblia que tem um encontro com gigantes, além deste povo de Israel. Veja só, o povo de Israel vê gigantes e sente-se gafanhoto. E diz, não conseguimos vencer. E há um menino pequenino lá na Bíblia que tem um encontro com um gigante e diz, até os comemos. Diga lá, diga comigo. Até Davi disse, até os comemos. Davi teve um encontro com um gigante.
Mas agora diga comigo, Davi tinha relacionamento com Deus. Veja a diferença, um povo de Israel que não tem conhecimento com Deus, que não tem relação com Deus, vê gigantes, sente-se um gafanhoto. Davi tem relacionamento com Deus, vê gigantes e diz, mas quem é este incircunciso? Quem é este filisteu que se atreve a pôr-se frente a um exército de Deus? Davi tinha conhecimento de Deus, Davi tinha experiências com Deus, Davi conhecia o seu Deus. Faz a diferença quando você conhece quem é o seu Deus. Aquele povo viu milagres durante 40 anos e não conhecia o seu Deus. Mas Davi, ali nas montanhas, a guardar ovelhas com uma harpa na mão, ele entrava nas profundezas de Deus e ele sabia quem ele era. Ele sabia quem era o seu Deus. Então, diante de um gigante, ele disse, não, eu vou lá. Eu vou enfrentar esse gigante. E ele disse, tu vens a mim. Ele disse ao gigante, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Sabe, só pode usar o nome de Deus quem é seu filho. Você e eu podemos usar o nome de Jesus porque nós somos filhos de Deus. E Davi conhecia de tal forma a presença de Deus que usou o nome de Deus. Davi sabia que o Senhor lhe daria a vitória porque ele estava habituado à presença de Deus. Ele sabia vencer batalhas com Deus. Quando enfrentava leões e ursos, ele sabia que não estava sozinho. Então eu quero dizer-lhe, a diferença entre Davi e os israelitas no deserto era o seu relacionamento com Deus. Esse relacionamento com Deus fazia-o ver-se a si mesmo como Deus o via. Conquistador, campeão, matador de gigantes. Pelo contrário, a falta de relacionamento com Deus fazia com que os israelitas lá no deserto se vissem incapazes de conquistar aquilo que Deus já lhes tinha prometido. Veja, Deus nunca disse claramente a Davi que ia estar com ele para derrotar o gigante. Nunca lhe disse, vai lá que eu vou derrotar o gigante. Mas àquele povo, ele disse, vão porque essa é a terra prometida. Davi não tinha uma promessa assim. Às vezes nós estamos à espera que Deus fale. Venha um anjo do céu falar connosco. Se não for assim, não irei. Quero um anjo, quero uma... Aí vem o anjo e nós já não sei bem se é anjo, se não é anjo. Se calhar é melhor... Estamos sempre à espera de algo profundo e algo. Mas aquele que tem relacionamento com Deus, ele sabe quem é o seu Deus. E amém, bem forte. Os israelitas, agora deixa-me dizer, a falta de um relacionamento verdadeiro com Deus pode impedir-te de chegares ao teu propósito. Diga a alguém que está perto de si, a falta de um relacionamento verdadeiro com Deus pode impedir-te de tu chegares ao teu verdadeiro propósito. Os israelitas nunca chegaram ao seu destino, ao seu propósito, porque a falta de relacionamento com Deus fazia-os permanecer com a mentalidade de escravo, murmuradores, rebeldes e infiéis. Vamos abrir Hebreus capítulo 3 e versículos 12 e 13. Nós já lemos logo no início. Eu estou quase a terminar. Hebreus 3, 12. Mas eu vou lembrar-vos de novo. Vede, irmãos, vamos fazer isto para nós, pode ser? Ponha assim a sua mão no seu peito e diga que nunca haja em mim um coração perverso e incrédulo que me afaste do Deus vivo. Agora, vire-se para alguém perto de si e diga-lhe, Deus mandou-me exortar-te todos os dias, e agora um parênteses, é o que o versículo 13 diz, exortai-vos uns aos outros todos os dias, e agora diga-lhe, então Deus mandou-me dizer-te hoje, porque aqui diz que no tempo que se chama hoje, portanto Deus diz-lhe, hoje, Deus manda dizer-te que não endureças o teu coração pelo engano do pecado.
Que nunca haja em nós um coração perverso e incrédulo que nos afaste do Deus vivo. Deus alerta-nos para não termos um coração perverso e incrédulo que nos afaste de Deus, endurecido pelo engano do pecado e cheio de incredulidade. Então eu quero hoje perguntar-lhe, você não vai responder, mas você vai pensar aí no seu lugar, como está o nosso coração? É um coração endurecido, que apesar de ver milagres, conhecer a presença, ver o poder de Deus, não conhece verdadeiramente a Deus e por isso nunca poderá chegar ao seu destino e vê-se a si mesmo como derrotado pelos gigantes? Ou você tem um coração que se relaciona com Deus e por isso dispõe-se a matar gigantes? Sabe, é que a pessoa que tem a mentalidade de Cristo, a pessoa que tem um relacionamento com Deus, ela só não derrota os gigantes, como ela se propõe a derrotá-los. Ela propõe-se a ela própria, eu vou derrotar o gigante. Sabe, Davi disse, eu vou lá. Eu vou lá derrotar aquele gigante. Ele não foi convocado a derrotar o gigante, muito pelo contrário. Os irmãos queriam que ele se fosse embora. Mas ele propôs-se a derrotar. Porquê? Porque ele conhecia o seu Deus. Então, ser derrotado ou matar gigantes está na forma como nós nos vemos. E a forma como nos vemos advém do nosso relacionamento com Deus. Pois esse relacionamento com Deus é que nos dá identidade. E depende da nossa forma de pensar, que vai, por sua vez, determinar a nossa atitude na vida. Quer que eu lhe diga de novo? Ser derrotado ou matar gigantes está na forma como você e eu nos vemos. E a forma como nos vemos vem do nosso relacionamento com Deus, porque esse relacionamento dá-nos identidade. E depende da nossa forma de pensar, que vai, por sua vez, determinar a atitude que eu tenho na vida. Então, para terminarmos, e já falámos de tantas características deste povo, eu quero só demarcar aqui algumas características de uma pessoa com mentalidade de deserto. Veja isto, aquele povo tinha um passado de escravidão, sim ou não, e um futuro baseado em promessas. Os israelitas tinham sido escravos durante 430 anos. Foram demasiados anos a viver de forma escravizada. Não estavam dispostos a crer que Deus lhes tinha reservado um futuro de esperança e de paz. Sabe, a Bíblia diz assim, eu é que sei. Eu gosto desse versículo porque ele diz mesmo, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim e um futuro. Diga assim comigo, eu é que sei. Enganou-se, Deus é que sabe. Não, mas a Bíblia diz eu é que sei porque é Deus que está a falar, amém? Então diga assim comigo, Deus diz, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Então agora diga para si mesmo, Deus diz-me que Ele é que sabe os pensamentos que tem sobre mim. São pensamentos de paz, não de mal, para me dar um futuro e uma esperança. Amém? Esse é o seu Deus. Esse é o meu Deus. Tinham as promessas de Deus, mas a sua mente concentrada no passado não lhes permitia ver o que Deus lhes reservava. Muitas pessoas têm as promessas de Deus, já saíram do Egito, mas o Egito não sai delas. Você conhece alguém assim? Sabe, na Bíblia fala de uma mulher, a mulher de Ló. Aquela terra, Sodoma e Gomorra, era uma terra detestável. Fazia-se todo o tipo de pecado, desagradavam a Deus. Deus ia destruir aquela terra e mandou Ló e a sua família saírem daquela terra. E disse, não olhem para trás. E a palavra de Deus relata que a mulher de Ló, ela saiu, mas ela olhou para trás. Porque ela saiu de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não saíram de dentro dela. Aí está a diferença. Muitas pessoas, a Bíblia diz que nós quando recebemos Jesus, e eu volto a dizer, Deus nos transporta do reino das trevas para o reino da luz. Mas as pessoas, às vezes, recebem Jesus, vão para o reino da luz, mas o reino das trevas não sai delas. E por isso nunca alcançam o propósito que Deus tem para a sua vida. E por isso andam a caminhar no deserto.
Quero perguntar-lhe hoje, a que ainda está agarrado que não lhe permite ver o futuro de Deus para si? Pode ser uma ideia errónea. Pode ser um passado que foi doloroso. Ok, irmão. Há um tempo de choro. Mas há um tempo de você caminhar. Outra coisa que uma pessoa com mentalidade de deserto faz, e nós podemos ver isso naquele povo, é que eles terceirizavam a responsabilidade. O que é que isso significa? Sempre vemos o povo de Israel a culpar Moisés de tudo. Eles não procuravam obedecer a Deus, eles usavam Moisés. E muitas pessoas hoje reclamam, dizendo, eu estou assim por causa daquela pessoa, a culpa é daquela situação. Sempre há alguém que tem a culpa. Já ouviram alguém assim? Não somos nós, alguém muito distante de nós que faz isto. Além disso, nós temos que ser responsáveis por buscarmos a presença de Deus. Diga assim comigo, eu sou responsável. A responsabilidade de buscarmos a Deus é nossa. Uma pessoa que tem mentalidade de deserto é uma pessoa viciada em lamúrias. Diga comigo, viciada em lamúrias. Sabe, o povo no deserto sempre se lamuriava. Da comida, da bebida, dos gigantes, disto, daquilo. Diga comigo, lamúrias. Sabe, qualquer problema que enfrentasse era motivo para chorar. As pessoas com mentalidade de deserto sempre estão a reclamar e a culpar outros. Sempre estão a reclamar das mesmas coisas. Há pessoas que os anos passam e estão sempre a reclamar do mesmo. Escuta, irmão, não estou a dizer isso hoje numa atitude de acusar, mas numa atitude de nós vermos se apesar de tudo na nossa vida ainda não permanecemos com a mentalidade de deserto e que nos impede de chegar ao propósito. Há pessoas que anos e anos e anos e anos, já com Deus na sua vida, elas reclamam do mesmo. Você, se começar a falar com ela, a conversa é igual da cá há 10 anos, há 15 anos. Os filhos nascem, crescem, nascem, são adultos e eles continuam a reclamar da mesma coisa. Já aconteceu consigo? Comigo já, irmão. As minhas filhas ainda não cresceram e casaram e tudo, mas já aconteceu comigo também. Diga comigo, passamos tempo a mais no deserto. Sabe, o deserto, ele é importante na nossa vida, porque vemos milagres no deserto. Mas há um fim para o deserto. Não é para permanecermos lá para sempre. E há pessoas que sempre estão a reclamar do mesmo, mas sabe, não se dispõem a mudar em nada. Dizem que querem que Deus faça algo, mas não estão dispostas a obedecer-lhe. Não estão dispostas a ouvir a sua voz. E outra coisa, não são gratas. Sabe, a ingratidão abre a porta ao inimigo. Quando eu não sou grata por aquilo que Deus me tem dado, quando eu não sou grata porque, sabe, irmão, nós podemos ter muitas queixas, mas hoje de manhã nós acordamos e estamos aqui. Há muitas outras pessoas no mundo que não estão. Quarto, mentalidade de deserto. A pessoa que tem mentalidade de deserto não sabe esperar. Diga comigo, espera. Diga a alguém que está perto de si, espera. Sabe, todos nós esperamos, verdade? Todos nós esperamos. A espera em si não é uma virtude. A paciência é que é uma virtude. Porque a forma como esperamos também diz quem nós somos. Esperar, nós vamos ter todos que esperar, mas a forma como esperamos é que é determinante. Sabe, o salmista dizia assim, esperei com paciência no Senhor. Há pessoas que estão à espera com impaciência. Você já viu assim uma fila muito grande, sei lá, no centro de saúde ou algo assim? Uns esperam. Estou aqui há 50 mil horas, não pode ser. Outros esperam, pegam no Facebook. Outros leem uma revista. Outros estão Todos estão à espera, sim ou não? Mas a forma como esperam é que é diferente. Verdade? A Bíblia diz que o salmista dizia, eu esperei com paciência no Senhor. Uma pessoa com mentalidade deserta, ela não quer esperar. Sabe que era um evangelho fast food. Sabe como é que é o fast food? É irmos ao McDonald's, já está tudo. Carne, ali, tudo ali. E a pessoa que tem mentalidade deserta, ela não tem paciência para esperar, quer tudo rápido.
Não se aquietam a esperar em Deus. Eu até vou dizer-vos uma coisa, irmãos. Aqui isto não é o Senhor, isto sou eu que estou a dizer. Às vezes eu costumo comentar com os jovens. Sabe aquelas caixinhas de perguntas no Instagram? Às vezes eu vejo perguntas. Eu não tenho nada contra as caixinhas, mas tenho contra perguntas que de caras eu sei qual é a resposta. Só que as pessoas já estão tão mentalidade de deserto, elas não querem esperar, não querem ir à presença de Deus, que vão perguntar a alguém como é que se faz. É pecado não sei o quê, é pecado não sei o quê. Irmão, busca Deus. Deus vai dizer se é pecado ou não. E há coisas que são de caras, nem precisamos de ler muito a Bíblia. Então cá, irmãos, diga comigo, eu tenho que aprender a esperar. Tenho que aprender a esperar. Há uma música de crianças que é temos que aprender a esperar. Então vá, diga lá a alguém que está, aprenda a esperar. Outra característica de uma pessoa com mentalidade de deserto é que ela sempre tem um se e um mas. Diga comigo, se, mas. Ai, se a minha vida fosse diferente, se eu fosse casada, ai, se eu fosse rica. Ou então usamos o, pois Deus disse, mas, pois eu sei que tenho que perdoar, mas, mais, era bom, era, mas. Sempre tem um se, sempre tem um mas. Diga assim, sempre tem uma desculpa. Outra coisa que uma pessoa com mentalidade de deserto tem autocompaixão. Os israelitas, eles tinham pena deles mesmos. Por isso é que eu no início não, assim já a meio, eu disse que o choro, o tempo de choro é importante e é perfeitamente legítimo. Só que há um momento em que Deus diz, parem de chorar. Já chega de chorar. Chega de continuares a lamentar-te por uma coisa que tu não podes mudar. Agora é tempo de olhar para a frente, para o caminho que Deus tem para nós. Diga a alguém que está perto de si, para de chorar. Entenda, não estou a dizer-lhe que você não tem o direito de chorar. Nós temos um momento de chorar, certo? Diga comigo, eu tenho um momento para chorar. Só que há outro momento em que Deus diz, parem de chorar. A Bíblia relata que quando Moisés morreu, o povo teve 1 mês a chorar. Verdade? Teve 1 mês a chorar. Eu creio que cada um de nós já teve os seus lutos, as suas perdas, os seus problemas. E se calhar tivemos 1 mês a chorar. Só que depois Deus levantou-se e disse, chega, agora caminhem para a frente. Vamos conquistar a terra prometida. Então diga-lhe, chega de chorar. Porque lembre-se disto, quando nós entramos em autocompaixão, nós também entramos em falta de perdão. Nós também entramos num estado em que um coração que não perdoa também não consegue vencer. E por último, e vocês podem subir, uma mentalidade de deserto também tem, uma pessoa que tem mentalidade de deserto tem falta de identidade. Diga comigo, falta de identidade. Uma pessoa com mentalidade de deserto não tem identidade. Aquele povo não tinha identidade. Porquê? Porque não tinha relacionamento com Deus. Uma pessoa com falta de identidade tem dificuldade em aceitar e crer na paternidade de Deus. E mesmo no seu amor, porque sempre tem uma imagem errada de si mesma. Agora eu quero que os irmãos abram comigo em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 6. Deuteronômio, capítulo 1 e versículo 6. Deuteronômio 1, 6. E queria até convidar os irmãos a ficar de pé, com a Bíblia, com o telemóvel, onde você tem esta referência, não importa. Deuteronômio 1, 6. Fique de pé aí no seu lugar. E diz assim a palavra de Deus: o Senhor, o nosso Deus, nos disse em Horebe, já permanecestes bastante tempo nesta montanha. Voltai-vos e parti. Diga a alguém que está aí perto de si, já ficaste tempo a mais nessa situação. Você pode dizer a outro,
Já ficaste tempo a mais nessa situação. Já ficaste bastante tempo nessa montanha. É hora de seguir em frente. Quantos podem dar um grito de vitória? Quantos podem aplaudir a Jesus por isso? Porque é Ele que nos faz caminhar. É Ele que nos diz neste dia, é tempo de caminhar. Já ficaste muito tempo nessa montanha, já ficaste muito tempo nesse vale, já ficaste muito tempo nesse deserto, já estás há muito tempo nesse Egito. Não sei qual é o lugar, o que importa é tempo de caminhar para as promessas de Deus, é tempo de sair desse lugar e caminhar para aquilo que Deus tem para a tua vida. É tempo de pôr corda aos sapatos. Diga aí a uma pessoa que você não conhece, procura alguém que não conhece e diga-lhe: dá corda aos sapatos. Dá corda aos sapatos. E caminha. Sabe, uma viagem que era para ser feita em 11 dias demorou 40 anos. Eu quero dizer, há coisas na sua vida que são para demorar dias. Não demora anos. Há decisões na sua vida, e vou-lhe dizer, a maior decisão da sua vida é você aceitar Cristo para começar algo novo. Porque sabe, Ele quer, sabe, uma das coisas bonitas que a palavra de Deus nos indica é que o sangue de Jesus limpa os nossos pecados. Você talvez tenha um livro cheio de falhas, cheio de erros, cheio de passagens que foram más na sua vida. Mas o sangue de Cristo tem poder. Veja só, nós ensinamos às crianças que o sangue de Jesus é como uma borracha que limpa o pecado. Quando nós aceitamos Cristo em nossa vida, nós estamos a dizer: Deus, eu não quero mais caminhar sozinha. Eu não quero mais caminhar como eu estava a caminhar. Porque ainda que você alcance muita coisa nesta terra por si mesmo, eu quero dizer-lhe, um dia essa força vai falhar. Mas quando você e eu entregamos a nossa vida a Jesus, é na nossa fraqueza que Deus se faz forte em nós. Há momentos de fraqueza na sua vida, sim. Mas olha que lindo, a Bíblia diz: meu filho, quando tu estás fraco, eu sou forte em ti. Ele não diz: quando tu és fraco, eu vou e piso-te. Isso foi a vida que lhe fez isso, foi o pecado, foi o mundo, foi o inimigo, foi o diabo. Mas Deus diz: meu filho, quando tu estás mais fraco, é quando o meu poder se aperfeiçoa em ti. Aquele povo tinha mentalidade de escravo. Eu quero dizer, eu li uma história engraçada. Sabe que nos circos, quando os elefantes são pequeninos, colocam o elefante preso numa das patas a um pau de madeira. E eles crescem naquela posição. Você e eu sabemos que a força de um elefante é enorme. Ele só tinha que fazer assim, e ao pau, e à tenda, e a tudo. Verdade? Mas diz que o elefante aprende a viver ali. Ele nem lhe passa que ele podia fazer assim e ser livre. Sabe, o diabo fez isso connosco. Prendeu-nos a amarras, a coisas a que ele nos prendeu. E nós às vezes, mesmo aceitando Cristo, nós não vemos que é só fazer assim e somos livres. É só dizer: Jesus, eis-me aqui, liberta-me, e Ele liberta. Porque aquilo que Cristo fez na cruz foi para trazer liberdade à sua vida. Jesus foi à cruz para cumprir um propósito grande. Você e eu termos relacionamento com Deus. Ele veio à cruz para cumprir o propósito do Pai. Ele veio aqui com uma missão específica, enviado pelo Pai. Hoje,
você e eu, e diz a Bíblia, no tempo que se chama hoje, exortem-se uns aos outros a dizer: não tenham um coração incrédulo, não tenham um coração mimado, não tenham um coração cheio de pecado, não tenham um coração que vos afaste do Deus vivo. Tenham um coração que busca a presença de Deus. Nesta manhã, eu quero dizer-lhe, essa viagem que era ser feita em 11 dias, demorou 40 anos, porque o povo tinha mentalidade de deserto. Todo o deserto tem um começo e um fim, mas se tivermos a mentalidade de deserto, daremos voltas e voltas e voltas e nunca chegaremos a conquistar o que Deus tem para nós. Examinemos hoje a nós mesmos e eliminemos essa mentalidade das nossas vidas. Eu quero dizer, Deus quer fazer milagres, sim. Mas mais do que tudo, Deus quer ter um relacionamento consigo. Os milagres, as maravilhas, os sinais e os prodígios que Ele quer fazer e que Ele faz porque Ele é Deus Todo-Poderoso, é a consequência do reino de Deus ter chegado a este lugar, do reino de Deus ter chegado à sua vida. Quantos nesta manhã dizem: eu quero esse relacionamento com Deus e quero tirar essa mentalidade de deserto da minha vida? Estou cansada de dar voltas e voltas e voltas. Eu quero ouvir a voz de Deus e quero dizer-lhe algo. Você tem que estar disposto a obedecer-lhe, porque muitas pessoas simplesmente querem que Deus faça algo. Deus faz alguma coisa e Deus está ali a todo o tempo a dizer-lhe o que tens que fazer, mas tu não estás a escutar. Quantos creem que Deus fala? Não vamos ser como aquele elefante preso. Vamos mudar a nossa mentalidade e querer: espera, eu estava preso ao pecado, eu estava preso ao mundo, mas Jesus me libertou. Eu sou livre, eu posso derrotar gigantes, eu posso ser mais que vencedora com Cristo na minha vida. Você não tem a força do elefante, mas eu posso garantir-lhe que você pode ter a força do leão da tribo de Judá dentro de si, porque foi assim que Ele se revelou. Ele é o leão da tribo de Judá e Ele está dentro de si. E você pode vencer qualquer barreira. Você pode receber a cura. Você pode receber, porque Deus quer fazer isso consigo. Não porque você é algo ou alguém, mas porque Deus escolheu. Porque Deus quer